Olá, boa noite. Boa noite, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Esperar aqui um pouquinho até que as meninas cheguem. E vamos lá, né? Hoje é o dia que o Senhor fez para nós marcarmos esse encontro aqui. Então, vamos lá. Estamos nós aqui. Oi, Elane, boa noite, tudo bem? Olá, amadas, bem-vindas. Não tá aparecendo aqui para mim quem tá chegando. Quem for chegando vai dando um oi para mim ir falando, pra gente ir conversando, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindas. A paz, irmã. Oi, irmã Elisângela, paz, tudo bem? Elane, sejam bem-vindas. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a palavra, aprender um pouco mais com o Senhor. E é isso aí, né? Hoje estamos aqui para aprender do Senhor. Sem Ele nós não sabemos nada, não podemos nada, mas com Ele nós podemos. Me falem aí, o áudio tá bom aí para vocês? Tá tudo certo? Tá tudo certo aí, Elaine? Áudio ok, imagem, tudo ok? Tudo certinho? Oi, Gisele, tudo bem? Paz, graça e paz a todas. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Já a gente começa. Oi, irmã Márcia, paz, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho mais até que as meninas cheguem para poder darmos início na palavra, não é verdade? Tudo bem com vocês? Me conta um pouquinho, comenta aí como é que vocês estão, como está sendo esse tempo que nós estamos vivendo, está tudo certo com vocês? Oi, irmã Zélia, graça e paz, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmã Elisângela, bem-vinda. Oi, irmã Elaine, olá, tudo bem? Ai, que bom, Elaine, que tá tudo certo. Elaine Domingos, saudade. Nunca mais a gente pôde se encontrar, mas que bom que tá tudo bem. Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos aprender um pouco com as mulheres, umas mulheres da Bíblia, porque são várias, mas hoje eu separei algumas aqui, especial, que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Eu pedi para vocês enviarem o que vocês gostariam de estar aprendendo, né, estudando um pouco mais hoje, e recebi alguns comentários. E como eu já tinha feito esse estudo também, hoje então, Deus colocou em meu coração o desejo para compartilhar com vocês e nós vamos falar e aprender um pouco mais sobre Débora e sobre Esther. Creio que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Sejam todas muito bem-vindas, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Oi, Ana, a paz, querida, boa noite, tudo bem? É verdade, a saudade é grande, mas vamos crer que logo a gente vai poder se reunir novamente, vai poder matar a saudade. Oi, Kelly, tudo bem? A paz. É verdade, é tempo de despertarmos mais em oração, com certeza. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nada melhor do que passar tempo com Deus em oração, na meditação da palavra, porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá ânimo e força para continuar. E a oração, com certeza, é muito importante, não só nesse tempo que estamos vivendo, mas durante toda a idade. Esse ano eu coloquei em meu coração o desejo de estar todos os dias buscando mais intimidade, mais comunhão com o Senhor.
E não tem outra forma de fazermos isso se não for através da meditação da palavra e da oração. É a oração que nos aproxima de Deus. É orarmos não somente para pedir, mas também para agradecermos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus e só pede e nem lembra de agradecer pela presença dele, por tudo que ele já fez por nós, não é verdade? Ele já fez tudo por nós. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Temos que lembrar quão importante é buscarmos a Deus, não somente para pedir, mas para agradecer, para louvá-lo, para adorá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele já fez em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse o sacrifício, que ele enviou o seu Filho Jesus a fazer naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. São tempos difíceis, sim, que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, mas tudo está no controle de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Ele tem todo o poder em suas mãos e na hora certa ele vem com a vitória, ele vem com o conforto, com o consolo para aqueles que precisam, não é verdade? Oi, irmã Priscila, paz, seja bem-vinda, minha querida. Louvado seja Deus por vocês estarem aqui comigo. Peço que desculpem qualquer coisa, porque sou nova, nessa ferramenta que a gente tem, de estar nos comunicando aqui através das redes sociais. Então eu peço a vocês que me desculpem qualquer coisa. Bem-vinda, Jane, a paz do Senhor Jesus, amada. A paz, irmã Priscila, como estão vocês? Estão todas bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias, porque o momento não é fácil para ninguém. Mas em Deus nós somos mais do que vencedoras. Em Cristo, que tudo já venceu por nós podemos louvar e adorar o Senhor na certeza de que tudo isso vai passar, não é verdade? A paz do Senhor, irmã Maria, seja bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas aqui. Eu quero falar para vocês que de mim mesma nada tenho para dar, nada tenho para falar, mas eu pedi ao Senhor que colocasse na minha boca as palavras que Ele quer que eu fale. É o que eu vou falar nesta noite, porque eu sou limitada, eu sou humana, sou falha, como seres humanos, que somos, mas é o Senhor que usa, é Ele quem coloca a palavra certa para que seja falado. É Ele que prepara também os corações para ouvirem e para colocar em prática aquela palavra que o Senhor traz ao coração de quem a ouve. Então vamos abrir o nosso coração, vamos meditar na palavra de Deus e vamos deixar que Ele venha falar conosco através da sua palavra. Vocês que estão com a Bíblia aí, espero que vocês já estejam, Quem não está, prepare a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, já vai separando lá, marcando lá em Juízes 4, que é onde está a palavra de Deus para nós nessa noite. É a palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque antes de eu levar para vocês a palavra, primeiramente ela fala comigo, primeiramente o Senhor vem me ensinando para que depois eu possa passar adiante aquilo que Ele tem falado ao meu coração, não é verdade? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor, porque é ela que nos anima, é ela que nos fortalece, é ela que nos levanta todos os dias, não é verdade? Então vamos lá, Juízes 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císer era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor,
porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Sisera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor vendera a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zarnanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete a Goim. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. E a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que o buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então,
Nessa passagem aqui, nós vemos a história não só de uma mulher profetisa valente que fez a diferença naquele tempo em Israel, mas vemos duas, a Jael e a Débora. A Débora porque era profetisa, era mulher, dona de casa, com certeza tinha filhos, a Bíblia não relata, mas a Bíblia deixa claro que ela era a esposa de Lapidode, ou seja, ela não negligenciava a sua casa, a sua família, ainda que ela fosse a juíza, a profetisa de um povo e um povo bem numeroso, porque com certeza eram muitas pessoas que iam até ela em busca de um conselho, em busca de a resolução de algum problema. Então nós vemos em Débora que além dela ser juíza e profetisa, ela também era uma patriota que amava o seu país. Porque a gente vê que quando Baraque foi até ela e ela disse o que ele tinha que fazer, e ele disse que não iria se ela não fosse com ele. O que ela fez? Ela foi com ele. Ela avisou a ele que a glória não seria dele, porque seria ela uma mulher que estaria à frente do exército, seria uma mulher que estaria comandando e a vitória seria dada, no caso, a ela, porque foi ela que comandou todo aquele povo até chegar à vitória. Então a gente vê que essa mulher ela fez a diferença. Além de ser uma profetisa, uma juíza, ela também era esposa. E nós temos que perguntar a nós mesmas, nós temos feito a diferença dentro do nosso lar, como esposas, como mães, como mulheres de Deus, nós temos sido fiéis ao Senhor, comprometidas com a sua palavra, obedecendo, respeitando aquilo que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra. Amadas, esse tempo que a gente está vivendo em casa, de quarentena, todo mundo ali sem poder sair. Aqui em casa não, porque graças a Deus que o meu marido ele não parou, ele continua trabalhando, mas mesmo assim ele ficou uns dias em casa também. E a gente sabe quanto é difícil, né, quando tá todo mundo em casa e por muitas vezes o estresse vem porque os homens eles não foram feitos para ficar em casa, né? A gente sabe que o que eles gostam é de trabalhar, é de sair, fazer as suas coisas, prover o sustento da casa, porque afinal foi para isso que Deus os deixou aqui nessa terra. E a gente sabe que eles sentem falta disso, que há momentos sim que o estresse vem. Mas quando vem esses momentos, aí é momento da gente parar, refletir, entender o que está passando com eles, ou a gente se deixa levar. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar também, não é verdade? Porque não é fácil para ninguém. Nós sabemos que somos humanos, somos falhos, nós também erramos, mas meditando todos os dias um pouquinho na palavra do Senhor, a gente vai entendendo que a gente pode sim calar quando vem a vontade de falar, responder à altura quando vem aquele momento de tensão. Mas nós temos que entender que não foi para isso que nós fomos chamadas. Nós fomos chamadas para fazer a diferença, para sermos a luz deste mundo, para sermos o sal da terra, como Jesus fala em sua palavra, não é isso? Só que muitas vezes é difícil fazer isso. E isso é compreensível. Todos nós somos falhos, como falei ainda há pouco. Todos nós somos humanos e Deus sabe disso. Ele entende sim que nós também temos os nossos momentos, que nós também temos aqueles momentos de contar até 1000, não é verdade? Não é fácil, mas com a ajuda de Deus, tudo se torna possível. Com a ajuda do Senhor, a gente vai conseguir vencer tudo isso que estamos passando. E se nós buscarmos a sabedoria do Senhor, nós também vamos fazer a diferença. E quando passar tudo isso, nós vamos poder olhar para trás e dizer: eu venci, porque o Senhor me ajudou, porque Ele esteve comigo, porque Ele me deu sabedoria para chegar até aqui. Nós vamos poder dizer: Senhor, eu consegui. Não porque eu tinha força, não porque eu sabia o que fazer,
mas porque o Senhor me dirigiu, porque o Senhor me mostrou o caminho que eu devia seguir. Muitas vezes nós nos deixamos levar, tomamos atitudes e não buscamos a Deus primeiro para saber o que nós devemos fazer. Aí me vem à mente Neemias. Neemias, ele chegou uma época que ele soube do sofrimento do povo dele, e naquele momento, o que Neemias fez? Ele orou a Deus. Ele não foi logo diretamente ao rei para pedir autorização para voltar, para ir ajudar o seu povo. Não. Primeiramente, ele entrou na presença de Deus, ele orou ao Senhor e ele buscou no Senhor a direção, o que ele tinha que fazer. E foi naquela oração que ele entendeu que ele tinha que ir até o rei e pedir autorização para voltar para sua terra, para voltar para sua cidade. E ali, quando ele voltou, ele já sabia o que fazer. E foi aonde ele voltou, ele apregoou um jejum, ele orou com o povo ao Senhor, buscou a direção do que eles tinham que fazer. E ali Deus mostrou para eles que eles tinham que edificar os muros novamente, aqueles muros que tinham sido derrubados. E ali, no momento da oração, ele entendeu que o que ele tinha que fazer era edificar os muros novamente. Então, eu não sei o que você precisa hoje, qual a dificuldade que você está tendo, que você está enfrentando. Mas eu quero nessa noite te encorajar a fazer como Neemias. Busque a direção de Deus. Peça ao Senhor a direção, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça. O que Ele quer que você faça e tome uma atitude. Porque muitas vezes a gente ora, só ora e pronto. E pensa, não, Deus vai fazer tudo. E tem casos que não é só orar, como Neemias fez. Ele orou, mas ele também tomou uma atitude. Ele chegou até o rei, ele pediu a permissão, a autorização para voltar para sua terra, para ali edificar os muros, para ali cercar novamente aquela cidade, para que o inimigo não pudesse mais entrar nela. Então, minhas queridas, o que a gente tem que fazer para que o inimigo não entre no nosso lar, para que ele não entre na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Nós temos que orar ao Senhor, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cercar a nossa casa, nós temos que cercá-la todos os dias com a oração e também, se for preciso, fazer um jejum, porque a Bíblia fala que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se você está passando uma luta, uma dificuldade, enfrentando algo na sua vida hoje, que você sabe que não é algo natural, que ali tem alguma coisa errada por trás, então se levante em oração e em jejum e expulse esse mal da sua casa, da sua família, seja qual for a área que o inimigo esteja te atacando. Faça o jejum e ordene que esse mal caia por terra no nome de Jesus. Cerque a sua casa, edifique a sua casa com a palavra de Deus e com a oração. E você vai ver que o mal não vai prevalecer, que o inimigo não vai encontrar mais nenhuma brecha para entrar, porque ele só entra quando tem uma brecha. Quando tem brecha, quando tem um espaço, ele entra. E depois que ele entra, para sair é mais complicado. Então vamos vigiar. Vamos fazer a nossa parte para que ele não encontre nenhum espaço para entrar em nenhuma área das nossas vidas. Amém? Vou tomar aqui um pouquinho de água porque eu falei muito já e deu sede. É assim mesmo, né? É ao vivo. Mas então, fazendo o estudo, né, antes de ontem e hoje, meditando na palavra de Deus, também teve uma passagem que me chamou muita atenção, que é sobre uma mulher sábia. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. A Bíblia só fala de uma mulher sábia, que fez algo também extraordinário, que salvou uma cidade através da sua sabedoria, daquilo que ela sentiu de Deus que ela tinha que fazer, ela fez e ela salvou todo um povo da destruição. Então, vamos agora novamente abrir a palavra de Deus, que está em 2 Samuel, no capítulo 20.
Só um minutinho, tá? Que eu separei aqui, mas eu separei várias passagens. Aqui é Neemias. Vamos lá. Eu vou capítulo 20 de 2 Samuel, começa no versículo 14. E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram, e vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi. Peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém. Então, aqui a gente vê a Bíblia falar dessa mulher. E a Bíblia não fala o nome dessa mulher. A gente só sabe que ela era uma mulher sábia. E é essa mulher sábia que Deus deseja que nós sejamos. É essa mulher sábia que eu tenho buscado diariamente no Senhor para que eu seja essa mulher. Não é importante que o nosso nome apareça, não é importante que as pessoas conheçam o nosso nome, que saibam que nós temos um nome. O importante para Deus é que sejamos mulheres sábias, é que sejamos mulheres tementes ao Senhor, mulheres que obedecem à palavra do Senhor. É importante, sim, que nós sejamos mulheres comprometidas com a palavra. É importante que nós sejamos mulheres fiéis àquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor não espera que nós venhamos ser pessoas que aparecem, que todos conhecem, que todos falam o nome. Mas o importante, creio eu, que para Deus seja as pessoas olharem para nós e dizer: essa mulher é diferente. Eu nem sei o nome dela, mas ela é diferente, porque por onde ela passa, a gente pode sentir que há uma unção de Deus sobre a vida dela. Então, é isso que eu busco, é isso que eu peço ao Senhor, que a cada dia eu venha diminuir, porque para mim o importante é que Ele cresça em mim, que eu venha diminuir cada dia mais para que o Senhor venha crescer através da minha vida. E para sermos essa mulher sábia não tem outra forma. Não tem passe de mágica, né? Como o nosso pastor costuma pregar, não tem passe de mágica. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que passar pelos processos. É difícil? É. Muitas vezes eu recebo pedidos de ajuda de mulheres que dizem que querem ser sábias, mas não sabem como ser, não sabem o que fazer.
Então, elas me falam que vem uma situação e naquele momento elas não conseguem calar, acabam fazendo aquilo que não deveria fazer, como muitas vezes também já fiz e faço ainda porque, como disse, ainda estou em construção, né? Ainda estou aprendendo com Deus cada dia um pouquinho mais. Então, quando vem as situações, é justamente para isso. É para nos provar, é para nos testar, para saber se realmente nós queremos ser essa mulher sábia. Eu demorei tempo para entender que para mim poder ser uma mulher sábia, primeiro eu tenho que passar por essas situações, pelo processo, não é verdade? Porque sem o processo não tem como crescer, não tem como aprender. Se toda vez que vier uma situação difícil, toda vez que se levantar algo, se a gente não, naquele momento, não analisar a situação, não olhar com os olhos do Senhor e pensar que aquilo é um teste, que aquilo é uma prova, para nos provar, para ver se realmente está tendo mudança, se realmente a gente está mudando aquilo que precisa ser mudado, então não tem jeito. A gente não vai conseguir ser essa mulher sábia. Para sermos essa mulher sábia, nós precisamos sim enfrentar as situações, calar quando vier a vontade de gritar, de falar, de responder. Ali é aquele momento que a gente tem de mostrar se realmente queremos aproveitar a situação para demonstrar que Deus é quem reina sobre as nossas vidas, que Ele é quem tem o controle das nossas mentes, ou se nós estamos deixando as nossas emoções falarem mais altos, se nós estamos deixando que os momentos de tensão, eles estão dominando, eles estão sobressaindo, sobre quando na verdade o que deveria aparecer, o que deveria sobressair é o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Tem um louvor que ainda há pouco, quando eu estava preparando aqui a palavra de novo, passando tudo, ele me veio à mente que a gente canta, e principalmente na igreja você vê que muitas pessoas choram quando canta esse louvor. Que ele diz: Senhor, quebra o meu orgulho, né? Ai, me fugiu a letra agora. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nos rios do teu amor. E ali a gente canta esse louvor com tanta emoção, mas aí quando vem a prova para mostrar se realmente a gente quer quebrar o orgulho, quando vem uma situação dentro de casa, principalmente porque é onde nós somos mais testadas, é no lar, é com o esposo, é com os filhos. Então, quando acontece algo ali que a gente tem que mostrar se realmente o nosso orgulho está sendo quebrado, a gente fica chateada, a gente fica... Eu mesma, hoje não mais, para a glória de Deus, mas teve época na minha vida que, se fosse preciso, eu ficaria até uma semana sem falar com meu esposo. Se não fosse ele vir falar comigo, eu acho que ficaria semana ou até mais. Então, nessa hora, a gente tem que mostrar se esse louvor, porque para mim esse louvor é como uma oração. A gente tem que mostrar se realmente a gente quer que o nosso orgulho seja quebrado ou se a gente vai deixar ele prevalecer. Porque tem situações na nossa vida que vem que é realmente para isso, para nos testar as mil maravilhas e ter... Fugiu aqui a internet, mas já voltou, né? Que bom. Então, amadas, como eu estava falando, quando tá tudo sempre muito calmo, tudo sempre muito bem, nada tá acontecendo, não tem como ter crescimento espiritual, não tem como ter amadurecimento. Até porque se tá tudo calmo sempre, tudo muito tranquilo, algo de errado. Algo de errado, porque se nós não estivermos incomodando o adversário, nosso inimigo, há algo de errado. Você pode prestar atenção que todas as vezes que a gente se levanta, faz um propósito de oração, de jejum, coloca no coração em fazer algo para agradar a Deus, para ir até o fim naquele propósito, sempre vai se levantar uma situação. Sempre vai vir algo para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer desistir. Então, se você tá tudo calmo, tá naquela calmaria, não tá acontecendo nada, avalie. Avalie como anda a sua vida com Deus.
Você tem buscado ao Senhor, você tem orado, você tem meditado na palavra de Deus, porque até mesmo quando a gente decide meditar na palavra, agora não mais. Eu falo que eu tenho passado pelos processos, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, parecia uma coisa, toda vez que eu começava a ler a Bíblia me dava um sono, mas um sono que eu não conseguia ler um capítulo. Toda vida era isso, toda vida era isso. Mas eu venci, porque eu não parei. Mas eu creio que aquele sono era para me parar, era para não me deixar ler a palavra de Deus, meditar na palavra, saber o que Deus tinha para falar comigo naquele dia, que eu abria a palavra, que eu queria ler, que eu queria meditar, mas eu não conseguia. O inimigo, ele é sujo e ele vai tentar de todas as formas nos fazer parar. Mas é nesse tempo que a gente está tendo tempo até de sobra, não é verdade? Que a gente tem que buscar mais ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, nos ensina que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Como vou conhecer alguém se eu não me relacionar com ela? Como é que eu vou saber das coisas, saber da vida daquela pessoa se eu não me relacionar com ela? O mesmo é com Deus. Não tem como saber a vontade de Deus para as nossas vidas, não tem como saber o que Deus deseja, o que Ele quer fazer em nós, através de nós, não tem como tomar posse das bênçãos, receber as maravilhas do Senhor, se a gente não buscar ter relacionamento com Ele, para que possamos ser alcançadas pelo Senhor, pelas suas bênçãos, nós precisamos sim nos relacionar com Deus. O Senhor tem tantas promessas, tantas coisas lindas para as nossas vidas, mas muitas vezes nós deixamos de tomar posse, porque nós não procuramos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Se hoje estamos aqui, é porque Deus tem um plano, tem um propósito para cada uma de nós. E eu digo a você que ainda hoje fala assim, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu não sei como fazer a obra do Senhor. Mas uma coisa eu te falo, a obra do Senhor a gente começa a fazer aonde nós estamos, dentro do nosso lar. Para quem é casada, começa a fazer a obra de Deus no casamento, com o marido. Quem tem filhos, com os filhos. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Quando nós entendemos isso, tudo muda. As coisas começam a acontecer naturalmente. Antigamente eu tinha muito desejo de fazer a obra, eu queria porque queria fazer a obra de qualquer maneira na igreja. Só que depois eu entendi que o importante para Deus primeiro é eu cuidar da minha casa, é eu cuidar da minha família, para depois querer cuidar dos outros. Não tem como eu querer cuidar de outras pessoas se eu estiver negligenciando a minha própria casa, a minha própria família. Então, para você que pensa que não tem um cargo na igreja, que não está fazendo nada na igreja, você não está fazendo a obra de Deus, você se engana. Porque se você está cuidando bem daquelas ovelhas que o Senhor te deu dentro da sua casa, se você está ensinando o caminho aos seus filhos, ao seu marido, se o seu marido ainda não é cristão, mas ele tem visto você buscando a Deus, você está fazendo a obra de Deus. Você vai fazer a diferença lá fora quando você primeiro fizer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família. Nós temos que mostrar ao mundo com exemplos, não é com o falar. Eu não posso chegar para uma pessoa lá fora e falar algo que eu não vivo, e falar algo que eu não faço dentro da minha casa, com a minha família. Como que eu vou querer ensinar as pessoas a seguir Jesus se eu não estou seguindo como Ele gostaria que eu seguisse? Porque eu tenho certeza que o plano do Senhor, que o primeiro plano dele, a obra que Ele espera que nós façamos primeiramente é dentro do nosso lar, é com os nossos. Nós não podemos sair e pregar lá fora para as pessoas se primeiramente nós estivermos pregando dentro de casa para os nossos filhos, para o nosso marido, para quem não é casada, os pais, os irmãos.
Primeiramente, nós temos que fazer a obra dentro do nosso lar. Porque também há um versículo na Bíblia que fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, não se sinta porque você vê alguém fazendo algo que você fala assim, é extraordinário, a pessoa faz aquilo outro e eu não faço. Não se sinta menor por isso. Se você tem cuidado bem da sua casa, da sua família, você já está fazendo algo grandioso para o Senhor. Porque é isso que Ele espera de nós. Nós temos sim que fazer a obra aonde quer que Ele nos mandar. Mas nós temos que começar primeiro com a nossa casa, com a nossa família. Amém? Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui do que eu escrevi sobre Débora, que eu já falei e ainda não li o que Deus falou comigo enquanto eu escrevia ontem. Deus levantou Débora como a primeira juíza em Israel. Débora foi uma mulher que fez a diferença nos seus dias, porque em uma sociedade onde o domínio era masculino, Deus a levantou como uma patriota mãe de Israel. E é isso que o Senhor quer fazer com cada uma de nós, amadas. Deus procura mulheres destemidas, comprometidas com a palavra dele, para que ele possa usar. Você está pronta para ser usada por Deus hoje, aí onde você está, dentro do seu lar? Seja como Débora, seja uma mulher corajosa, destemida, que não vai temer nem se desesperar diante dessa situação que nós estamos enfrentando hoje. Se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Se levante como mãe dentro do seu lar, ore, peça orientação ao Senhor. Se está tendo dificuldade com algum dos seus filhos ou com o seu marido no seu casamento, você não está sabendo o que fazer, peça a orientação de Deus. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Ele vai te dar a direção, ele vai te guiar e te conduzir pelo caminho. Mas o que ele precisa é que você tenha um coração voltado para ele e principalmente um coração disposto a obedecer aquilo que ele te falar para fazer. Porque às vezes a gente ouve a palavra, nos emocionamos e naquele momento é tudo lindo, mas aí quando vem a hora de colocar em prática, a gente trava, a gente não consegue praticar aquilo que nós aprendemos. E o mais importante que eu tenho ensinado o importante não é só você ler a Bíblia, o importante não é só você ir à igreja, não é só você ter um encontro com mulheres. O importante é praticarmos aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Porque se a gente lê a Bíblia como a gente lê um livro qualquer, é isso que ela vai ser, um livro qualquer. Nada vai mudar, não vai ter diferença alguma. Agora, quando nós lemos a Bíblia, abrimos o nosso coração e estamos dispostas a praticar aquilo que ela nos ensina, aí sim nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser a diferença no nome de Jesus. Débora, como muitas heroínas na história, levantou-se como mãe em Israel, num período em que todos recuaram, intimidados pelo inimigo. Então, você está sendo intimidada pelo inimigo? O inimigo tem se levantado, você está com medo, você não está enfrentando ele? Você está aí em desespero, pensando que não tem o que fazer, que essa situação não tem mais jeito? Faça como Débora, se levante, enfrente o seu inimigo. É o inimigo que tem que fugir de nós. Nós não temos que temer o inimigo, nós temos que colocá-lo para fugir. Porque a palavra de Deus diz que ele está sim ao nosso derredor, como um leão bramando, tentando sim nos tragar. Mas também a palavra de Deus diz que ele tem que fugir de nós. Me fugiu agora o versículo, mas a palavra de Deus também ela nos fala que ele tem que fugir. Então, não fique aí com medo dessa situação, do que você está olhando, está vendo agora. O que você tem visto diariamente na sua casa, na sua família. Crê somente no poder de Deus.
busque a orientação do Senhor, peça a ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te reerguer, Ele vai te levantar e você vai sim fazer a diferença nesse tempo que você está vivendo hoje. Você vai se levantar como uma heroína, assim como Débora, uma heroína de Deus, disposta a lutar e a vencer, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para lutarmos e para vencermos, porque com Cristo é isso, é vencer e vencer. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E pela força, pelo poder do nome do Senhor, nós podemos sim vencer todas as coisas. Não é só algumas coisas que nós podemos vencer. Nós podemos vencer todas as coisas, porque em Cristo é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá essa força para que possamos sair vencedoras de tudo aquilo que estejamos enfrentando hoje. Eu já falei da mulher sábia, que eu anotei aqui também. Agora vamos para outra mulher que fez a diferença no seu tempo, que muitas conhecem. E essa para mim é uma assim também que eu tenho muito aprendido com ela. Aliás, com as duas, Esther e Vasti. Acho que todas aqui já conhecem essa história, não é verdade? Mas olha o exemplo que nós podemos tirar. Tanto o exemplo bom de Esther, como o exemplo ruim da desobediência da rainha Vasti. Nós, como mulheres cristãs, como esposas, nós somos chamadas a obedecer. O nosso esposo é o cabeça e nós devemos sim obediência a eles. Mas como é difícil obedecer, não é verdade? Como é difícil ter essa obediência. Mas a partir do momento que nós entendemos que é pela obediência que nós vamos vencer, as coisas se tornam mais fáceis. Porque a rainha Vasti, ela não obedeceu o rei, o seu esposo, ela perdeu o seu posto, ela perdeu a sua coroa. E o mesmo se aplica não só à obediência ao esposo, mas à obediência ao Senhor, ao nosso Deus, à sua palavra. Se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós vamos perder a nossa coroa, nós vamos perder o nosso galardão, nós vamos perder aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Muitas vezes nós estamos em busca de algo, e estamos ali batalhando, tentando, e quando a gente pensa que vai conseguir, algo acontece. E aquilo que estava ali, quase que nas nossas mãos, acaba que escapando, não é verdade? E eu entendo que isso seja obra do inimigo, do nosso adversário, porque ele sabe que se nós estamos no caminho, estamos obedecendo em todo o tempo, a bênção vai chegar. Se nós estamos andando em temor, em obediência à palavra de Deus, ali está vindo em nossa direção aquilo que nós estamos buscando no Senhor, aquilo que nós estamos perseverando, orando, buscando de Deus. Mas se o inimigo se levanta e a gente acaba saindo do nosso posto, se a gente acaba não seguindo o plano do Senhor, a gente acaba perdendo aquela bênção, aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Não que ele volte atrás, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele vai cumprir, mas às vezes nós retardamos a bênção de Deus para as nossas vidas por uma falta de obediência, por um deslize, no momento que a gente não poderia deslizar, no momento que a gente tinha que continuar firme, e a gente cede àquela tentação, que a gente cede àquela obra que o inimigo vem fazer, a gente acaba adiando aquela bênção que estava para chegar. Então, que nós sejamos mulheres sábias, não sejamos como a rainha Vasti, que no momento que ela deveria somente obedecer o rei, que era se apresentar
naquela festa que ele estava dando, ele só pediu a presença dela e ela negou. Ela não apareceu por causa disso. Ela pagou um preço muito alto. Então, eu não sei o que o Rei, o Senhor Jesus, ele tem pedido para você. Mas uma coisa eu te falo, se Deus está te pedindo algo, faça. Se você pensa que não vai conseguir, se você pensa que não tem como fazer, se é Deus que está pedindo para você fazer, Ele vai te dar as condições, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer com que você consiga fazer aquilo que Ele espera de você. Porque o Senhor não vai nos pedir algo que nós não possamos fazer. Deus não vai exigir que a gente faça algo que Ele sabe que nós não podemos fazer. Se o Senhor está pedindo algo, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Ele sabe que você é capaz de realizar. Então, ouça a voz de Deus. Obedeça ao Senhor. Se o Senhor está pedindo para fazer, então faça. Porque é Ele quem capacita, é Ele quem dá as condições, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá o poder para vencer no nome de Jesus. A Esther, por outro lado, ela era o quê? Uma menina órfã. E ali, quando surgiu essa oportunidade, onde a rainha foi deposta do seu cargo ali de rainha, então os conselheiros do rei falaram que o rei poderia estar convocando as moças mais bonitas, as moças virgens daquele lugar, para que passassem por todo um processo, para então ser escolhida uma para ser a nova rainha. E Esther, aquela menina órfã, criada pelo seu tio Mardoqueu, ela foi uma das moças que foram para aquela casa, onde ficaram 12 meses, um ano inteiro, sendo preparadas para entrar na presença do rei. E quando chegou a vez de Esther, o rei muito gostou dela, se agradou dela, e Esther acabou sendo a nova rainha. E para que tudo isso acontecesse, Deus tinha um propósito nisso. Para chegar até ali, é porque Deus tinha um propósito. Então, a Esther foi chamada por um propósito de Deus. Ela foi chamada para salvar o povo de Israel. Ela foi chamada para salvar o seu povo, que naquele tempo estava sendo perseguido, onde tinha saído um decreto para que matassem todo o povo judeu. Mas Esther, como uma mulher que fez a diferença, ela se levantou. Ela apregoou um jejum juntamente com o povo, com aqueles que estavam ali próximo dela. Ela pediu que o seu tio também falasse ao povo para fazerem um jejum de 3 dias, aonde depois daquele jejum, ela entrou na presença do rei e ali ela teve a sua petição atendida e ela pôde salvar a todo o seu povo da destruição. Amadas, é isso que nós devemos fazer. Para que a destruição não chegue no nosso lar, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na nossa área profissional, aonde quer que seja que o inimigo esteja atacando na sua vida. Se levante em oração, faça sim, se for preciso, um jejum, como já falei, mas não fique de braços cruzados vendo o mal entrar. Vendo o mal vir com a destruição e você ficar ali só desesperada, em desespero, pensando que não tem o que fazer. Tem o que fazer sim, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E assim como Esther foi escolhida naquele tempo para fazer a diferença, para salvar a vida daquele povo, eu creio que assim somos nós hoje. Nós estamos aqui sim, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Ele quer nos usar como um canal de bênção. Ele quer fazer a diferença através das nossas vidas sim. Mas para que Ele faça isso, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos buscar conhecer qual é a vontade do Senhor, o que Ele espera de nós, o que Ele deseja que nós façamos. Então vamos buscar ao Senhor, minhas irmãs. Vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo.
Estamos vivendo momentos difíceis, críticos, sim. São tantas pessoas angustiadas, abatidas, pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E nós estamos aqui louvando sim ao Senhor, porque Ele tem nos guardado, e nós pedimos sim ao Senhor que venha guardar todo o povo brasileiro, que Ele venha dar conforto aos que choram, que Ele venha consolar aqueles que estão angustiados, abatidos, entristecidos. Nós podemos louvar a Deus todos os dias ao acordarmos, porque todos os dias quando acordamos, o Senhor está nos dando uma nova chance. Então vamos todos os dias, a partir de amanhã, você que ainda não tem o hábito, todos os dias quando acordar, que abrir os seus olhos antes mesmo de sair da cama. Louve ao Senhor por mais um dia. Louve a Deus por essa vitória, porque cada instante da nossa vida é uma vitória. Cada vez que nós respiramos é uma vitória que o Senhor nos dá. Tem muitas pessoas esperando receber algo sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas pensando que não vai conseguir ver, realizar algo. Não fique pensando nisso. Viva o hoje. É hoje a sua oportunidade de fazer a diferença. É o hoje a oportunidade que Deus nos dá de fazermos a diferença. Você tem vizinhos, eu tenho vizinhos, nós temos, muitos vizinhos, amigos, parentes. E com esse tempo, a gente precisa se preocupar com o nosso próximo. Vamos olhar mais para o nosso próximo. Vamos ligar, mandar uma mensagem, perguntar se eles estão precisando de algo. Vamos nos comover com a dor do outro, como a Bíblia nos ensina que nós devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Como vou querer eu fazer a diferença se eu só olhar para o meu umbigo? Se eu só me preocupar com o meu próprio bem-estar? Não, nós fomos chamadas sim para olhar para o nosso próximo, para amar o nosso próximo, para fazer aquilo que nós podemos fazer para amenizar a dor do outro. São tantas pessoas que sofrem, pais de famílias que estão desempregados, sem ter como prover o sustento das suas famílias. Tem coisas que nós não podemos fazer mesmo, mas nós podemos orar. Nós podemos ser como Débora, sermos patriotas, orar pelo nosso país, pelo nosso presidente, sim, porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais o povo criticando, julgando, achando que porque fulano fez algo de errado, ele não merece uma oração. Não, minhas irmãs. Se a pessoa está no mau caminho, se ela está sendo corrupta, se ela está fazendo algo de errado, aí sim que ela precisa das nossas orações. Jesus disse que não veio para curar os sãos e sim os doentes. Então, como que nós vamos olhar para uma pessoa que está no mau caminho, que está fazendo algo de errado e somente dizer ele está colhendo o que ele está plantando? Ele merece isso? Não! Nós temos que orar a Deus para que Deus venha mudar essa situação, para que Deus venha colocar temor no coração daqueles que estão fazendo as coisas erradas. Então nós temos sim, como mulheres patriotas de Deus, orarmos pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes espirituais, pela nossa igreja, pela casa do Senhor, que precisa tanto de oração neste momento, para que o povo de Deus permaneça fiel, para que o povo de Deus permaneça firme na sua fé. Então, eu convido vocês hoje a estar tirando um tempinho todos os dias. Se você já faz, continue fazendo. Se não faz, comece a fazer. A tirar nem que seja 5 minutos do seu dia. A orar pelo seu país, pela sua nação, para que Deus venha entrar com providência, para que Deus venha fazer com que nós saiamos dessa crise fortalecidos. Temos que orar sim pela economia do nosso país, porque nós vivemos nesse país. Tudo que acontece nesse país, de uma forma ou de outra, vai nos atingir. E nós sim, como mulheres de Deus, é nosso dever orarmos pelo nosso país, pela nossa nação, por todos aqueles que precisam da nossa oração. Amém? Então, eu peço a vocês que se unam a mim agora, vamos fazer uma oração, porque
Já passou um tempinho, né? Já passou das 10, então eu não sei se o Facebook é como o Instagram, que derruba a live ou não, mas eu convido vocês agora a fechar os seus olhos aí onde você está, a orarmos ao Senhor, a buscar do Senhor a sabedoria que somente Ele pode nos dar. Nós não podemos encontrar sabedoria no homem, porque o homem é falho, mas Deus pode nos dar a sabedoria que nós precisamos para continuarmos, para que possamos chegar ao nosso alvo, ao lugar que Deus preparou para nós. Amém? Que o Senhor venha falar mais ao nosso coração. Eu peço a Deus que visite o seu lar, a sua família agora, que entre com providência. Eu não sei o que você precisa nesta noite, mas vamos orar ao Senhor agora. Pedir a Ele que venha entrar com providência, que venha trazer resposta, que venha trazer aquilo que você necessita neste momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a sermos, meu Pai, as mulheres que o Senhor deseja que nós sejamos. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos como Débora, uma profetisa, uma dona de casa, uma esposa que fez a diferença no seu tempo. Ajuda-nos, meu Deus, a ser como Esther, que não ficou quieta, que não se abateu. Quando ela viu que a destruição chegava à porta, ela se levantou, ela orou ao Senhor, ela jejuou para que o milagre pudesse acontecer. Senhor amado, ajuda-nos a sermos como essa mulher sábia, meu Deus, que a Bíblia fala. Que no momento que a destruição vinha sobre toda uma cidade, meu Deus, ela se levantou. E ela foi lá, chamou o povo, pegaram o inimigo, cortaram a sua cabeça e jogaram para fora da cidade. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos como essas mulheres. Ajuda-nos a identificarmos o nosso inimigo. Ajuda-nos, meu Deus, a lutar, Pai, com as armas certas, meu Deus, com a oração, com a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, os nossos inimigos não são, meu Deus, as pessoas que estão à nossa volta. Não é o nosso esposo, não é os nossos filhos. O nosso inimigo é o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele que se levanta, ele que usa pessoas para tentar nos atacar, para nos ferir, para nos magoar. Mas, Senhor, nós pedimos a Tua força neste momento, a Tua sabedoria, Pai. Ajuda-nos a identificar sempre, Senhor, o inimigo, para que possamos expulsá-lo, para que possamos, através da Tua palavra, mandar que ele saia, que ele bata em retirada, que ele desapareça. Porque maior, meu Deus, é o Senhor que está em nós do que ele que está no mundo. Pai, eu oro, meu Deus, pela vida de cada mulher, meu Deus, que esteve comigo nesta live, que esteve comigo, Senhor, nesse tempo, Pai. Senhor, visita o lar, a família de cada uma delas, meu Deus. Visita os filhos, o esposo, os pais, irmãos. Pai, eu não sei, Senhor, o que ela espera do Senhor, o que ela busca do Senhor neste momento, Pai. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Então eu te peço, Pai, realiza o desejo do coração desta minha irmã, se esse estiver de acordo, Pai, com a Tua palavra, com o Teu querer, Pai. Cumpra em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, alinha, meu Deus, alinha, Senhor, os nossos pensamentos com o Teu. Faça de nós mulheres segundo o Teu coração. Faça de nós mulheres comprometidas, meu Pai, fiéis com a Tua palavra, Senhor, que estão neste mundo para fazer a diferença, para ser a diferença, Pai, aonde o Senhor nos plantou. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, minhas queridas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Deus abençoe a todas e até a próxima. Amém? Deus abençoe.